A Copa do Mundo está logo aí e foi anunciada a lista da seleção brasileira, os 26 convocados para a Copa do Mundo do Catar. E como toda lista tem as suas unanimidades, suas reclamações, falar que o técnico é inteligente, o técnico é burro, levou os queridinhos, levou a sua panela, deixou gente boa de fora. Vamos tentar esmiuçar os prediletos do Tite. Eu falo os prediletos do Tite porque nem sempre a lista da seleção brasileira quer dizer que são os melhores, foram os melhores. Muito pode-se dizer que é os melhores na visão do Tite. Se for pegar o Parreira em 94, o Brasil campeão, deixou de levar Evair, que estava voando, para levar Viola. Em 2002, Brasil campeão do mundo, deixa de levar o Alex para levar Ricardinho. E o Brasil se sagrou campeão. Então, teve unanimidade. O Brasil clamava por tais jogadores, não foram. Jogadores desconhecidos do povo brasileiro. Mas cabe ao torcedor torcer, querer que a seleção vença, né? Por mais que tenha mais pessoas que gostam mais do seu clube do que a seleção, não gostam da seleção por qualquer que seja o motivo, mas o gostoso da Copa do Mundo é acompanhar grandes jogos. Você torcendo ou não para a seleção brasileira, ou torcendo um pouco mais, um pouco menos do que você torce para o seu time, para o seu clube de coração. Mas vamos falar, eu vou falar os 26 convocados e falar, no caso, quem mereceu ou não, sempre na minha visão, falar que quem foi privilegiado, as ausências sentidas principalmente, quem eu acharia que deveria estar, mas não estava, e nisso também a divergência pode ser um dos sintomas da falta de identificação do torcedor brasileiro com a sua seleção. A gente vê tanto um Uruguai, uma Argentina, com um torcedor que é apaixonado por sua seleção. A gente não vê isso com o brasileiro. Eu acho a paixão e o simbolismo de uma seleção nacional a gente não vê com o torcedor brasileiro, que é tão apaixonado pelo seu clube, mas você não vê a mesma energia, a mesma sinergia, no caso, de torcedor com sua seleção. O que um dia já foi assim. Eu lembro da minha infância, Copa de 94, Copa de 98, mas hoje a gente não vê isso. Mas vamos falar a lista e depois falar o que eu achei de cada um, ou de cada posição. Vamos lá. No gol, acho que os três goleiros não teve muita surpresa, já foi a tal da pedra cantada e não teve polêmicas. Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City e o Everton do Palmeiras. Não tem muito o que questionar, eram os que estavam sendo chamados. Então o Everton, representante brasileiro que atua no Brasil, do futebol brasileiro, então um grande goleiro. Se fosse titular, não vai ser titular, talvez fique revezando entre reserva e terceiro goleiro, mas é o representante do Palmeiras, né? O Palmeiras tem aquele negócio sempre que o Brasil foi campeão do mundo, tinha um jogador do Palmeiras presente. Até a última que o Brasil ganhou, no caso de 2002, era Palmeiras e São Paulo. Só que nessa Copa não teve jogador do São Paulo convocado. Então o Palmeiras, representado pelo Everton, é aquele negócio o palmeirense foi convocado, tem chance de ser campeão. Até hoje não foi quebrado esse estigma. Para lateral, aí é que começa. Lateral Danilo, da Juventus de Turim, então já vem constantemente sendo chamado. Daniel Alves, do Pumas do México. Aí é que tá. Alexandro da Juventus e Alex Telles do Sevilha da Espanha. Passando para a zaga,
teve a surpresa, teve os mais chamados também, os sempre chamados. Teve Marquinhos do PSG, Thiago Silva do Chelsea, Éder Militão do Real Madrid. Não morro de amores por Éder Militão, tem muito pelo fato dele ser Real Madrid, né? E o jogador da Juventus, uma das surpresas, eu coloco como surpresa Bremer, que eu sinceramente, por não acompanhar muito a fundo a seleção, perguntei, quem é Bremer? Sinceramente, eu não acompanho muito futebol europeu. Quando apareceu o nome Bremer, fui dar uma googada, fui procurar no Google quem é Bremer. Joga na Juventus, tudo, jogou bem, toda aquela coisa, tudo aquele... Mas será que no futebol brasileiro não teria algum zagueiro que poderia suprir, jogar bem? Ou dos atletas que estavam sendo chamados, não teria algo, alguém que poderia jogar melhor que esse Bremer? No caso, é predileções do Tite. Partindo para o meio de campo, Casemiro do Manchester United, até tempos atrás, pouco tempo, Real Madrid. Então, ok, acho que não tem contestação. Bruno Guimarães, fazendo uma boa temporada pelo Newcastle da Inglaterra. Everton Ribeiro do Flamengo, atual campeão da Libertadores com o Flamengo, né? Mas será que não tinha jogadores melhores? Eu vou citar por que Everton Ribeiro está. Fabinho Liverpool, volante, multicampeão pelo Liverpool, tem um perfil mais pegador do que, mais marcador do que o do Casemiro. Então é bom você ter um perfil assim. Fred, eu tenho muita reticência com o Fred, mesmo sendo do Manchester United. Fred eu não gosto, então não gosto desse volante. Tem valores melhores aqui no Brasil, mesmo estando melhor ou não situação, dava para tal. Lucas Paquetá, West Ham, é uma das... por quê? O que ele está fazendo lá? Mas está na Copa do Mundo. A linha de frente, ataque, os pontos, centroavante. Antony, Manchester United. Ok, concordo. Bom nome. Gabriel Jesus, merecidíssimo. Óbvio, tem uma dose de clubismo por ser revelado pelo Palmeiras, por ter tido uma passagem boa pelo Palmeiras, passagem ótima também, muito boa pelo City com Guardiola, e tá fazendo ressurgir o Arsenal, que há 20 anos não conquista uma Premier League, está liderando o campeonato, jogando bem, sendo protagonista. E Jesus merecia sim, com justiça, estar na lista do Tite, da CBF. Gabriel Martinelli joga bem, mas será que não tem jogadores, outras opções melhores que poderia entrar? Neymar, PSG, não tem o que discutir. Pedro do Flamengo, por merecimento, ok, merecia sim. Então, Rafinha do Barcelona, sinceramente, Rafinha do Leeds foi pro Barcelona, sinceramente, merecia? Será que não tinha alguém melhor do que um Rafinha? Richarlison, um pouco merecimento, mas também pelo justiça sendo feita. Ele vinha sendo chamado, entregava os seus gols, tanto pela seleção, tanto como pelo clube, pelo Tottenham. É protagonista pelo Tottenham também, né? Está um nível abaixo do que o próprio Arsenal, no caso. Rival direto do Arsenal na cidade de Londres, mas o Tottenham é um nível abaixo. Mas o Richarlison mantém um nível legal. Rodrigo, joia da base do Santos, também joga bem quando entra. É mais banco do Real Madrid, mas quando entra, entrega um grande futebol. E o maior nome na atualidade, no momento do futebol brasileiro, e mundial, Vinícius Júnior, Real Madrid, ex-Flamengo, mas com total justiça foi chamado. Acho que se esse não foi chamado e fosse chamado outro, seria uma falta sentida. Mas, e o técnico, o Tite. Então, esses foram os 26. Tanto que eu tentei ressaltar justiças, injustiças. Por que foi chamado esse e não foi outro? Será que não teria peças melhores? Esse é o ponto, quem mereceu e o quem não mereceu. Então, depois de ter falado já essa lista,
vou falar o tal do mereceu e não mereceu. Vou no tal dos que já tinha falado que os goleiros todos mereciam. Eu vou na parte do que não mereceu. Daniel Alves. Sinceramente, um jogador que já foi afastado já do Pumas, estava treinando no Barcelona B. Sinceramente, no futebol brasileiro, se tratando de Daniel Alves, um Fagner. Eu sou palmeirense falando do Fagner. Um Fagner não é melhor hoje. Não, eu não estou falando da história do Daniel Alves. Momento. Fagner não é melhor que o Daniel Alves. Marcos Rocha. Mike do Palmeiras. Só para ficar nos times de São Paulo. Você pode achar que é piada. Rodinei do Flamengo. Pelo momento que ele está jogando. Então tem a parte folclórica. É um jogador engraçadinho, brincalhão, carismático. Mas tem entregado um bom futebol pelo Flamengo. E se tratando ele ou Daniel Alves, hoje, nesse momento, o Rodinei é melhor. Você pode achar que é piada, é brincadeira. Aí quem defende o Daniel Alves, mas ele é o jogador, na atualidade, é o que mais conquistou títulos, jogando mais diversos títulos. Mas não estamos falando da sua história, mas do momento. E não é o momento do Daniel Alves. Há muito tempo não é o momento. O torcedor do São Paulo sabe disso. Então, para trazer um exemplo mais para nós, você deixa de levar o Marcos Rocha, tricampeão da Libertadores, 2 vezes pelo Palmeiras, 1 vez pelo Atlético. Deixa de levar um Fagner, que que até então tinha confiança do Tite e não vai para uma Copa do Mundo. Levar Daniel Alves, mesmo que seja banco. O simbolismo de uma convocação de Daniel Alves vai ajudar em quê na seleção? Para mim, nada. Sinceramente, para mim, nada. Alexandro, Alex Telles, pelo continuismo eu acho que vai. A zaga não tem que se mexer. Bremer pode ser um grande zagueiro, mas eu nunca vi falar, sinceramente. Algum zagueiro do Brasil, será que não tem alguém que esteja jogando bem ou melhor do que esse Bremer? Então, esse meu porém, por que Bremer? Então, só nessa reta final ele jogou tão bem? Everton Ribeiro, por mais que esteja jogando bem pelo Flamengo, o título da Libertadores conta muito. Um Scarpa, mesmo vendido por Nottingham Forest, não é melhor hoje do que o Everton Ribeiro? Os flamenguistas podem cair matando, mas eu defendo a minha posição. Então, e defendendo também a parte do Palmeiras também. Mas um Scarpa hoje não é melhor que um Everton Ribeiro? E não estou dizendo que o Everton Ribeiro é ruim, ele é bom, mas hoje o Scarpa está melhor. O Scarpa não deveria ter uma chance, mesmo que fosse banco. Se não chamar o Scarpa, mesmo vendido para a Inglaterra, está jogando muito, protagonista do Palmeiras. E não vai, não é nem chamado. Isso que é incrível. Um Fred, mesmo um Danilo do Palmeiras que não tenha, está agora em viés de baixa, está mal. Mas será que um Fred é tão melhor assim, o volante Fred? Lucas Paquetá jogou alguma coisa, jogou muito bem no Flamengo, jogou bem no Milan, mas no West Ham, será que ele está tão protagonista assim? Então que não tenha opções melhores? Um Scarpa, será que um Dudu não é melhor que um Paquetá? É isso que eu quero falar. Existem opções melhores. Por que o pensamento tão pequeno? Isso que eu quero dizer. Por que o pensamento pequeno? Você fechar a cabeça só naqueles que eu gosto. Não pode pensar além disso. Um jogador não só do nosso clube, mas até de rivais, que é melhor, opções melhores, que pode entregar algo melhor para o Brasil, a seleção brasileira. No ataque, merece ou quem não merece, o Antony está merecendo bastante. Ele foi até criticado pelo Paul Scholes, ídolo da história do Manchester United, pelo aquele drible 360 que ele cola o pé na bola e dá aquele giro. Gira 1 ou 2 vezes, deixa tonto o adversário e progride. Dizem que isso aí não tem. É mais enfeite do que produtividade. É uma arma dele, ele tem que usar. Tanto que ele foi contratado pelo United por causa disso, por essa habilidade dele. Não foi porque ele é brucutu. Agora você deixar de usar porque um ídolo da equipe não quer que você use, você tem que ser você mesmo. Eu não quero que o Antony pare com isso. Se ele sabe, tem que usar. Gabriel Jesus, muito, mas muito merecido.
Então, Martinelli, será que um Dudu não é melhor que um Martinelli? Para não ser nem... Ele não foi lembrado. Esse é o ponto. Um Flamengo, um Pedro do Flamengo, protagonista no futebol brasileiro, justíssimo, merecido. Rafinha do Barcelona, não é nem sombra do que foi o Rafinha do Leeds United. No Barcelona ele não está fazendo, ele não está aparecendo tanto assim. Então, falando de justiça, merecimento, Vinícius Júnior, esse sim, ao lado de Neymar, tem que ser, é ele e o resto. Então, aí podemos escolher esse ou aquele, mas hoje Vinícius Júnior e Neymar são eles e mais 9. Eles estão entregando, eles são a tal da unanimidade. Então, fora isso aí, dá para discutir muitas peças. E eu queria citar também, e nisso tudo que eu já falei, o privilégio dos estrangeiros. Muita gente vai porque está fora, está jogando fora do Brasil. Então, esse é um ponto, você pegar um Rafinha, tá indo para uma Copa, só porque é de um Barcelona, você pegar um Martinelli só porque é do Arsenal, o Gabriel Jesus é do Arsenal, mas que bola que tá jogando o Gabriel Jesus, muita bola. O Martinelli tá igual um Gabriel Jesus para merecer tal qual ele uma seleção brasileira. Então você cai o nível da seleção brasileira desse jeito. Um é bom, é do Arsenal, vai. Só porque tá no Arsenal, mas não é tão bom igual o Jesus, vai também. Cadê o critério? Qual é o critério? Então, só você por jogar fora. Daniel Alves, o que Daniel Alves está fazendo? Porque ele está no Pumas do México. Foi até afastado, já não está mais jogando, está treinando, como eu citei, no Barcelona B. Vai para a Copa. Qual que é o critério? Quem leva Daniel Alves está pensando no continuismo da seleção brasileira? Não. Então é amizade, camaradagem, tentar ganhar o vestiário, fazer a festa, puxar o pagode. Será que isso é pensar no Brasil, na seleção brasileira? Acredito que não. Não, mas que nem um Bremer. É revelação, tá jogando bem na Juventus. Porque tá na Juventus. Então é o tal do privilégio dos estrangeiros, do que joga no estrangeiro. Ausências sentidas, que nem eu falei. Você levar um Daniel Alves, você levar um Gabriel Martinelli, você levar até um Everton Ribeiro, um Lucas Paquetá, que merece um pouco mais que ele, um Fred, para você não levar um Dudu, um Scarpa, um Fagner, um Gabigol. Gabigol, artilheiro de uma Libertadores, atual campeão e protagonista, finais seguidas de Libertadores e fazendo gols. Ele não é chamado. Não, eu, palmeirense, estou defendendo a convocação de Gabigol no lugar de que o Martinelli. Um Gabigol é pior que o Martinelli? Gabigol do Flamengo é pior? Gabigol é pior do que um Rafinha do Barcelona? Não é. Um Dudu. Já dá pra gente ir no próximo tópico. Palmeiras, campeão brasileiro e protagonista de campeonato desde 2015 até hoje. Um jogador do Palmeiras de linha, tirando o Everton, goleiro, jogador de linha. Ninguém do Palmeiras é convocado. Incrível. Será que o Palmeiras é tão horrível assim que ninguém merece ser testado? Um Scarpa comendo a bola, um Dudu há anos sendo protagonista. Não leva e não é chamado por uma mísera chance. Se é ruim, então, o Dudu jogou. É ruim, não presta, não chamo mais. Mas não chama. O Dudu foi chamado uma vez para aquele jogo em homenagem póstuma aos jogadores da Chapecoense, que foi aquele amistoso entre Brasil e Colômbia, que o Brasil só chamou jogadores que atuam no Brasil. Dudu foi convocado só aquela vez, entrou, jogou, fez gol e nunca mais foi chamado. Um jogo, não vou dizer festivo, que foi por motivos póstumos, né? Mas não foi chamado mais. E o Dudu continuou produzindo, um Scarpa produzindo, e não foram chamados. Um Gabigol, que estava sendo chamado também, parou de ser chamado. Um Fagner, que era até então homem de confiança do próprio Tite, e não é chamado. Você levar um Daniel Alves, não levar um Fagner. Você levar um Everton Ribeiro, um Lucas Paquetá e não levar
um Scarpa, levar um Gabriel Martinelli, não levar um Dudu, levar um Rafinha, não levar um Gabigol? Qual que é o critério? Eu falo que o Palmeiras é o atual campeão brasileiro porque é só para dar um exemplo, porque toda seleção do mundo, toda seleção campeão do mundo é assim. A Argentina vai levar o melhor jogador da melhor equipe do Brasil, que nem no caso. O atual campeão é o River Plate, um exemplo. Eu vou levar o centroavante, o ponta do River Plate. A Alemanha vai levar o melhor jogador do atual campeão, que é o Bayern de Munique. O Palmeiras tem o atual campeão brasileiro e não tem jogador de linha na seleção. Só tem o terceiro goleiro. É sério isso? Tanto o terceiro goleiro do Brasil, o Everton do Palmeiras, poderia ter sido o Cássio. Numa boa, eu não me ia questionar. O Cássio, com as bolas na mão, não nos pés, é tão bom quanto o Everton. Faz milagre, pega bem, é seguro de si, é jogador de jogo grande. Mas o que a gente discute são as peças, as camaradagens, toda aquela celeuma que tem nos bastidores, que a gente sabe que existe. Então, o atual campeão brasileiro, protagonista há anos do futebol, não tem representante na linha, não no gol, né? E dificilmente o Everton vai entrar, né? Mas só constar, teve um palmeirense na Copa do Mundo, só. Mas jogar dificilmente vai. E nisso tudo que eu falo, falta identificação da torcida com a sua seleção. Eu falei tanto do uruguaio, do argentino, que tem essa identificação. É o tal do eu tô torcendo não é para minha seleção, para o meu país. Tem isso. Aqui no Brasil não tem. Aqui o brasileiro é muito flamenguista, muito corintiano, muito são paulino, muito palmeirense. Mas ninguém torce para a seleção. Em primeiro lugar, o brasileiro torce para vencer. O brasileiro não é flamenguista, são paulino, corintiano, palmeirense. Ele torce para vitória. Se o futebol tá uma merda, eu vou gostar de Fórmula 1, vou gostar de surf, eu vou gostar até de skate, agora com Raíssa Leal. O Brasil tá gostando de skate. Porque o brasileiro quer vencer, não importa como, quais armas iremos usar. O brasileiro quer vencer. E nisso a gente fica refém. Refém de situações, refém de um futebol que pode entregar melhor, mais, mas não entrega. E o torcedor brasileiro fica naquela. Vou torcer? Não vou torcer? Torcer se vencer? Ou vou torcer somente pro meu time, ganhando ou perdendo? Fica nessa. Então, essa é a lista do Brasil e que o Brasil saia com o título do Hexa, assim. Quero que se veja, não vou torcer contra. Não vou gritar gol efusivamente com um gol do Palmeiras. Mas que saia vencedor. Favorito é, peças para isso tem, mas vamos ver até onde o Brasil vai, como vai, por que vai. Vamos ver se vai.